Estamos de volta a mais um podcast com águias. Eu espero que você tenha sido edificado no último podcast e que o Senhor tenha falado ao teu coração, assim como falou ao meu coração também. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu não tenho dúvidas de como você será edificado, edificada com o testemunho dela. Mas antes de apresentá-la, não posso deixar de pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, chama seus irmãos amados para que possam assistir e possam também ser edificados como você será. Então vamos lá, o que será que o Senhor preparou para nós nesse podcast como águias? Fique atento. Com vocês, tchan, 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 quem será? Ela, uma mulher ousada, corajosa, inspirada, uma mulher à frente do seu tempo, visionária, tá gostando aí, né, amiga? Visionária e que tem sido, sim, cheia do Espírito de Deus e ungida para uma geração, inspirando muitas vidas com a sua graça, com a sua coragem, ousadia, alegria, enfim, é muita coisa para apresentar esta mulher de Deus. Você já conhece, se não conhece, fique ligada, pastora Andréa, seja bem-vinda! Gente do céu, que apresentação! Fiquei até na dúvida, será que sou eu mesmo? Será que é comigo mesmo esse podcast hoje? Pensei que o coração chega e acelerou. Eu me chamo Andréa Machado, né? Sou da Igreja da Liberdade, sou também fundadora e líder do Ministério Perfumadas, né? E assim, para mim é uma imensa alegria e honra estar aqui com essa mulher de Deus, essa mulher corajosa, né? Essa mulher firme, essa mulher constante no Senhor e mais, que tem muito, né, a nos ensinar e a compartilhar do céu, daquilo que ela vive de experiências sobrenaturais conosco, porque eu olho para ela e só vejo o sobrenatural de Deus na vida dela. E para mim, realmente, é uma alegria muito grande estar aqui. Sou mãe de 2 príncipes, de 2 filhos, de 2 homens que têm se tornado aí homens de Deus, servos fiéis ao Senhor, Jássio Augusto e Ismael Vitor. E, sobretudo, a gente busca, né, ser serva. E, para mim, esse é o título que pode nos trazer mais honra, ser serva do Senhor. E aqui estou eu, eis-me aqui, vamos lá conversar e compartilhar das coisas que o Senhor tem feito na nossa história, na nossa jornada. Eita, coisa boa, Andréa, muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Olha, o convite, a honra. É uma honra mesmo, viu? Agora eu estou preparando meu coração, cuidar com as perguntas. Você chegou aqui falando, está no gabinete hoje, não sei quantas pessoas esperando pela sabedoria que o Senhor tem te dado para aconselhar, para ouvir, para ajudar tantos que vivem nas suas dificuldades, e Deus tem te usado certamente ali como uma pastora dele, cuidando de parte do seu rebanho na liberdade. E você veio para cá, vai sair daqui correndo para ir para lá, com tantas outras demandas, mas você foi tão pronta assim em dizer, conte comigo. Sabe, eu estou cheia, mas conte comigo. E aí você se apresenta falando do eis-me aqui. Eu carrego um colarzinho, acho que está escondidinho aqui atrás, aqui dentro. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui. E é em hebraico. Sim. E quer dizer Hinene. Uau. Eis-me aqui. Uau. E aí quando você falou disso, eu disse, é sobre isso. As nossas vidas realmente são a resposta ao Senhor, não é? Eis-me aqui, Deus. Eu escrevi um texto, né, na liderança da igreja, como eu falei, né, na presidência, hoje de uma igreja aqui da cidade, a Igreja da Liberdade, uma igreja que tem crescido, que tem se expandido, né, e que é focada em povoar o céu. E aí eu escrevi algo para os meus líderes hoje, né, e assim foi algo que eu fiquei refletindo para mim mesmo. Tipo, Deus escolheu você. E aí a gente fica pensando e fazendo uma analogia, né, e uma comparação a grandes corporações, a grandes empresas e os critérios que essas empresas usam para recrutar pessoas, para trabalhar e servirem naquele espaço. Pensei, inclusive, em algo maior do que isso. No reino, em um reino da Inglaterra, né? Como que se usa, quais os critérios que se usa para escolher aquelas pessoas para servir naquele lugar, para servir naquele espaço. E aí a gente vai e transfere tudo isso para um reino ainda maior,
ainda muito mais sobre-excelente, muito mais relevante do que qualquer empresa, corporação, instituições aqui terrenas. Sim. A gente fala de um reino de Deus. E lá também existem convocações e recrutamentos. E aí você olha, será que eu, como exercendo o governo desse reino, seria capaz de me escolher? Meu Deus, que lindo. Né? E aí eu comecei a pensar, para que critérios são esses? Porque para você ir para uma corporação, você precisa atender muitas exigências. Sim. Você precisa ser alguém muito preparado, você precisa ser alguém muito especializado, né? Muito profissional. Aí você vai para o reino que governa todo o universo. Peraí, que critérios esse rei se utilizaria para selecionar aquelas pessoas que ali iriam trabalhar? E quando você é convocado, e quando você, eis-me aqui, aceita, de repente vem um chamado, de repente vem um convite, e você olha para você e diz assim, aí Isaías faz assim, mas eu, de lábios impuros, que habito nesse ambiente, olha a minha origem, olha quem sou eu. E esse que recruta, que seleciona, diz assim, não importa, eu quero você mesmo. E é com você mesmo que eu vou contar. E o que é que ele espera de nós? Não espera de nós o profissionalismo, não espera de nós as especialidades, né? Ele só espera de nós o quê? O eis-me aqui. O eis-me aqui. E aqui estou eu. Então, como faz a diferença? E assim, e a nossa mentalidade precisa estar na relevância dessa função e dessa missão que nos é confiada, que nos é dada. Assim como aquele que está lá no reino da Inglaterra, Sim. nas grandes corporações e empresas, se preocupa em zelar por aquilo que desempenha, por aquilo que se faz. Nós, o que é que estamos fazendo com essa missão, com essa função que fomos chamados a exercer? Temos zelado pelo que ele tem nos entregado. Temos tratado com responsabilidade, gente, isso é muito sério. Temos tratado com seriedade. Por isso que quando me é convocado, me é feito o convite, eu me desdobro de todas as formas, apesar das outras atividades para atender, porque não é sobre mim. Que lindo. Não é sobre a Andréa. Eu estou aqui, eu faço desempenho por causa da graça de Deus na minha vida. É verdade. Porque não tem outra explicação para ser o que eu sou, para fazer o que eu faço. Porque quando eu olho para mim, eu não consigo encontrar as qualidades, as virtudes que alguém seria digno para exercer e para desempenhar o reino. Na posição que ele chama, levando o nome dele da forma como leva. Exatamente. Eu lembro, não sei se tu vai lembrar disso, a gente estava numa, eu não sei se era um cursilho, mas foi numa pousada, beira-mar, ali acho pelo que foi, Conde. Eu acho que, será que não foi no Moriá? Ou foi algum evento com a pastora Zenete, acho que foi uma escola de intercessão, não? Que ela fez ali. Deve ter sido. Eu fiz os primeiros lá atrás. Foram os primeiros. E aí a gente se encontrou e eu lembro que você estava na luta de dizer sim ao chamado. Eu lembro da gente conversando sobre isso. Olha... Você era da área de Direito? Na área de Direito. Eu sou administradora, tá. Né? Terminei a administração. Sou advogada. E assim, meu projeto pessoal era exatamente ingressar no mundo jurídico. Então, assim, eu tinha muito foco, eu tinha muita disciplina. Eu estudava 10, 12 horas por dia para concurso público. Eu tinha tudo cronometrado na minha vida, inclusive a hora de estar com os meus próprios filhos. Eles sabiam a hora que podiam me chamar no quarto de estudo, que era trancado. Sim. Eles sabiam a hora que iriam estar comigo. Todo o meu horário era distribuído em função desse projeto, desse objetivo. Então, acho que tu já chegou a estudar para concurso, não sei. Mas assim... Eu dava aula para concurso e contabilidade. Né? Assim. Então, meu mundo se voltava em torno desse objetivo. Então, assim, eu nunca aspirei, eu nunca desejei o ministério. Isso não fez parte da minha vida. Tem gente que conta umas histórias bonitas. Desde criança. Uma coisa tão romantizada, tão bonita de se escutar. Porque Deus sempre falou. Deus nunca falou para mim de ministério.
É um mistério, né? É mistério. Um dia desse eu estava pensando nisso, eu nunca recebi uma profecia, é esse que te digo, estou te vendo com o microfone na mão. Nunca recebi isso, gente. Na minha infância, adolescência, e olha que eu era cercada por cultos de oração, por causa de manhã, eu era cercada por aqueles encontros de ministrações, de profecias, de tudo. Mas eu E tu nunca desviou da igreja, sempre Não, ali? Não, nunca desviei. Eu sou a quarta geração da minha casa. Minha bisavó, minha avó, meu pai, eu, meus filhos, quinta geração. Ai, que lindo. Então a gente vem de toda uma tradição, mas o evangelho não é sobre tradição. Não. Mas o nosso Deus é Deus de gerações. Verdade. Aí tem uma diferença aí. Exato. Não é sobre a tradição, mas é sobre um Deus de gerações. Exato. E isso foi sendo transferido e transmitido, né, de geração em geração. Hoje eu sou a quarta geração. Então, eu já nasci nesse berço cristão. É tanta coisa para a gente conversar com vocês. Meu Deus! Mas eu já... É tanta coisa mesmo. Eu já nasci nesse universo do mundo cristão. E aí, toda a minha trajetória foi igreja. E o meu mundo sempre foi igreja, evangelho, cristianismo. Mas nunca recebeu nada. Só que eu nunca fui tentada. Aliás, tentada a gente é. Mas assim, eu nunca, nesse trajeto todo, me afastei dos caminhos do Senhor. E olha que eu fui criada na praia. Eu não sou garota de Ipanema, mas eu sou garota do Bessa. Então, pasmem vocês. Eu fui criada aqui no Bessa a vida toda, cercada pelos maconheiros, são todos amigos. Hoje, muitos deles são pastores. Ai, que lindo, que lindo. Eu era a primeira surfista que ia surfar de bodyboard. Eu surfei de bodyboard, amiga. Eu já participei de campeonatos. Eu participava de campeonatos, querida, também, tá? Meu Deus. Eu tinha o meu BZ todo pichado lá atrás, com pé de pato, toda aquela coisa toda. Inclusive, nessa semana eu fui atrás de uma mulher que eu tava querendo botar me exercitar. E eu amo o mar, amo isso. Eu amo o mar. E aí eu fui criada nisso, nesse ambiente, né, de muitas influências. Fui criada numa escola católica, a minha vida toda eu estudei na Lourdinas. Sim, eu estudei apesar de ter a família toda evangélica, né? E assim, mas eu nunca me deixei ser influenciada, apesar das imaturidades, das inexperiências. Mas vendo tudo aquilo, meus paqueros eram tudo maconheiro, mulher. Meu Deus. Era aqueles galeguinhos que quando chegava na praia, no Bessa, eita, revelações, eu nunca tinha nem falado isso publicamente. Mas eu chegava lá no Bessa, aí porque no Bessa nesse tempo era cheio de surfistas. Sim, muita gente Mar do ali. Macaco. Mar do Macaco também, a gente ia muito pra lá. Não tinha ônibus que levasse, mas tinha aquele que chamava, não vou nem dizer o nome, mas mulher. Tinha um apelido no ônibus. Que pegava os peões daqui tudinho dos trabalhos, os trabalhadores, aí a gente pegava esse ônibus aí, descia até aqui no final do Bessinha andando até o Mar do Macaco. Então assim, eu sempre procurava, deixa eu ver se ele tá ali com aquele cabelinho loirinho, galeguinho, tudo com os parafinas nos cabelos. E esses eram nossos paqueros, era tudo maconheiro, mulher. Os bichinhos, tudo. Tem algumas que se converteram, que estão tudo crente hoje. Mas ainda assim, eu nunca abri mão da minha fé, né? Apesar de ter sido tentado, de vir aqueles convites que não faltavam. No tempo da gente era... como era aquelas festas que assustado. Assustado. Mulher, assustado. Da época do assustado. Mulher, o povo não sabe o que é Meu isso. Deus. Imagina a Lisa ali, essa geração que tá assim, tipo... As baladas eram assustadas. Todo mundo ia para as casas, né, do outro. E nas garagens. Nas garagens, e tinha aquela coisa toda. E assim, mas eu nunca me deixei levar. Tinha a micaroa, sim, né? Sim, o carnaval fora de época. Era, e o pessoal ia todo, e eu ficava olhando tudo aquilo, assim, tudo acontecendo de longe, parecia um ET. Naquele tempo era um ET. Porque não existia hoje você dizer que é cristão, que é crente. Gente, isso vira até status, verdade. Né? Mas naquele tempo eu estudava na Lourdes, você dizia que era crente. Crente era sinônimo de pobreza, de ignorância. Era sinônimo de... era gente sem estudo, sem trabalho, sem desenvolvimento. Desatualização. Era coisa cafona, né? Então, assim, o povo olhava de crente, né? Era aquela coisa que a gente se isolava. Eu me via muitas vezes isolada. As dondoquinhas não queriam chegar perto de gente crente, porque crente erazinha, entendeu? Então, a gente passou por esse processo todo, né? Mas eu nunca abri mão do meu amor pelo Senhor, da minha fé,
né? E sempre permanecer junto. E mais mulher, manhinha, a gente brigava dentro de casa, os 4. Éramos 4. Depois veio Isabelle, a mais novinha, mas até então éramos 4 lá. E aí, quando a gente tinha as brigas, as arengas, a manhã chegava, vocês vão ficar tudo de castigo e assistindo Valnice Milhomes. Então, nosso castigo era esse. Né? Deus, Vão olha escutar, isso. botava aquela fita cassete, tamanho do mundo, e botava lá pra gente escutar. Isso. Valnice Milhomes dizendo, eu tenho a mente de Cristo. Eu não esqueço dessa pregação dela. Ela falando sobre Filipenses, capítulo 4, Olha 8. que tremendo. Eu tenho a mente de Cristo. Vai, repita comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Isso foi ficando. Olha que dica para as mamães e papais que estão assistindo. exatamente. Ótimo, semeando ali vocês. Olha isso. E mãe era daquelas, Que meu coisa livre, linda. desobedeceram. Mas imagine, mesmo você nesse contexto, quer dizer, voltando lá para o começo que você estava falando, nunca você tinha recebido chamado, nada. Então, aí eu nunca, mesmo, né, vivenciando tudo isso, assim, eu sempre me sentia, na minha vida toda, muito mediana. Então, eu nunca me enxerguei como uma líder, eu nunca me enxerguei como alguém desenvolta. Sério, Não, Andréa? na escola eu sempre fui aquela pessoa normal, ou anormal porque era crente, mas muito normal, muito mediana. Eu me sentia, às vezes, assim, admirava as meninas que tiravam nota boas, que se destacavam, e eu me sentia muito distante daquilo. Não tinha um sentimento de inveja nem nada, mas tipo, isso não é pra mim. Não, eu sou isso aquizinha, e aquizinha, sendo isso, tá bom demais, sou ótima. Então, eu sempre fui aquela pessoa muito mediana. Nunca. Quando eu casei, né? Você já casa com o Ismael, pastor? Eu casei, imagina, eu batista, Ismael, Assembleia de Deus, a formação dele toda. A cultura de Ismael era. A gente diz e orienta sempre, né, claro, os nossos jovens a casarem com pessoas que professem a mesma fé. Mas imagine de 2 tribos diferentes. Diferentíssimas. Completamente diferentes. Eu conheci Ismael nos encontros de jovens que existia, né? Que sempre tinha muita gente, trabalhava muito. Aí era todas as denominações se misturavam ali. Tem muita gente da presbiteriana, batista. Era lindo. Ismael trabalhava nesses encontros de jovens. E Ismael com aquele vozeirão, com aquela coisa toda dele, que ele cantava muito bonito. E aí eu já conheci Ismael de algum tempo, só que Ismael era noivo. Aí depois Ismael terminou esse noivado, e aí depois de algum tempo, a gente se encontrou em um desses encontros de jovens. Só que Ismael naquele formato de Assembleia de Deus, roupa de linho, amiga, fala sério. Cantava no conjunto da Assembleia de Deus chamado Acorde Celeste, que até hoje existe. Entendeu? Então ele era o vocalista do Acorde Celeste. Aí vem com se aproximar e dar uma investida numa batista que vivia na praia. Que andava, que amava moda, que também se passou a desfilar. Que naquele tempo, você desfilar para as lojas, as boutiques, e você sempre era altura, muito um corpo chique. lindo, né? Então eu grandona demais, mas era horrível ser grande, porque os paqueros eram tudo baixinho, e naquele tempo tinha muito preconceito, eles não queriam mulheres mais altas que eles. Minha menina mais velha, muito alta, ela sofre. Pois. Aí eu só usava sapatilha e o pai tamanho do mundo, pelo amor de Deus. Aí chega Ismael, com aquela conversa bonita, e aí eu só sei que daqui a pouco a gente acaba namorando, e foi um tumulto, porque manhã dizia, esse negócio não vai dar certo. Esse menino tem uma mentalidade diferente da sua. Você é uma coisa... E eu sempre gostei, desde sempre, muito de me arrumar. Eu sempre fui muito vaidosa. Né? Eu sempre gostava, assim, de calça. Aí eu digo, ponto, Ismael, assembleano, como é que vai ser isso? Mas ok, e você acredita que a gente namorou 1 ano e casamos? E foi um choque, porque eu, com 20 anos de idade, extremamente matura, me caso com Ismael. Ismael ciumento, foi tanto choque, foi tanto curto-circuito nesse casamento, foi tanta briga. Ismael era um estresse, pegava no meu pé com roupa, pegava no meu pé com tudo. Foi aquele desmantelo que quase que esse casamento se acabava no início. E aí eu sempre conto isso e também trago um alerta. Gente, o melhor está por vir. A gente abre mão, muitas vezes, por causa... Como é que o povo diz? Eu me separei por incompatibilidade. Né? Aí eu digo, meu Deus, sabe nada, inocente. Porque você nunca vai ter
a Não, conexão não tem. total. Porque Perfeito. se você for casar com uma pessoa igual a você, você não suporta. É verdade. Tu É tem dia que verdade. tu olha no espelho, tu se aguenta. Não, é verdade, Não, absoluta. não tem Não como. tem, não Então, tem. é ferro afiando ferro, meu É. amigo. E o equilíbrio, É né? Um puxa para cá, outro para isso. cá. E... Exatamente. E passamos, apesar dos perrengues, mas faz parte do processo do aperfeiçoamento, Ótimo. do amadurecimento. Então, assim, foi bem difícil. Os primeiros anos, não estou falando de meses, não, estou falando de anos. Meu Deus. Bota aí 5, 6, 7 anos. É tão importante você falar sobre isso, sabia? Adoro falar sobre Porque isso. vocês tiveram um casamento que inspirou tantos casais, Pois mas as é. pessoas acham que eles idealizam, que desde o comecinho O sempre foi o final céu na das terra. coisas é melhor do que o seu início. Olha aí. Diga Então, diga de novo, só para a Elisa cortar depois O aqui. final das coisas é melhor do que o seu início. Não desista no começo. Não desista no começo. Se não chegou ainda o melhor, é porque não chegou no final. Então, até chegar lá, você vai enfrentar os estágios, as fases, os processos que são necessários para que esse final se torne melhor do que o seu início. Ai, que lindo, é Né? isso. Então, eu acho que essa coisa, assim, sabe, de você não descartar e não desanimar nos desafios do início, vai te levar a lugares tão altos. Aquela coisa que Deus fala assim, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Mas são Sabe? maiores. São muito maiores. Os lugares onde eu vou te levar não são os lugares que você pensa em alcançar. São muito maiores. E está eu aqui para dizer isso, porque eu nunca imaginei ocupar o que eu ocupo hoje. Tudo isso fez parte de uma construção. Sim. O problema que a gente está enfrentando é uma geração do imediatismo. Verdade. Então, você quer respostas instantâneas, imediatas. Você não tem isso, não melhorou, não mudou, desiste, ou acabo, divorcio. Não é assim. É uma construção. Não existe nada É um processo de acabado. semeadura. Sempre. Lança a semente, tem que esperar o processo Sempre. até a colheita. Gente, a gente vê o próprio Deus trabalhando na vida do povo. Vai para as escrituras. Deus lançava uma promessa hoje. Essa coisa só iria concretizar 20, 15, 30 anos depois. Isso foi com José, isso foi com Isaac, isso foi com Davi, isso foi com tantos homens. Né? Isso foi com tantas pessoas bíblicas. E não é diferente conosco. Então, Deus sabe quando entregar e quando fazer, né? E até lá, Ele vai nos moldando, Ele vai nos forjando. E foi isso que aconteceu nesse meu relacionamento. E aí, quando a coisa está se equilibrando, aí vem o primeiro diagnóstico de Ismael. 2001, Ismael recebe o diagnóstico do câncer de estômago. Meu Deus. As pessoas acham, anos de casado? as pessoas acham que o diagnóstico final foi esse último, não. Ismael simbolizava milagre. Porque ele teve esse diagnóstico em 2001. 2001, nós tínhamos 5 anos de casado. Tá. Não tínhamos filhos ainda, porque eu estava ainda nos meus projetos. Vou terminar a faculdade, que eu estava fazendo ainda administração. Eu casei muito nova. Vou começar a trabalhar. Vou me organizar para depois ter filhos. E assim nós fizemos. Quando eu termino essa faculdade, que estou trabalhando, Ismael recebe o diagnóstico do câncer de estômago. E aquilo para a gente foi assim, o chão se abrindo. Foi naquela semana das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, setembro, ter caído, a gente recebeu aquele diagnóstico. Parecia que a torre caiu assim na cabeça da gente. Jesus. Porque você imagina, há 23 anos atrás, você recebeu um diagnóstico de câncer, era uma sentença de morte, com toda a limitação da medicina, da ciência, muitas descobertas ainda sendo desenvolvidas. Então, aquilo pra gente foi o fim. E realmente, era um câncer de estômago, era algo muito agressivo. E a Ismael liga pra mim, me comunica que quer conversar comigo, e eu tinha acabado de começar a trabalhar. Né, fazendo os meus planos. A gente vai chegar sobre isso. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando dos planos de Andréa. E aí Ismael chega. Quero falar com você. Eu digo, mas eu estou trabalhando. Mas eu quero conversar com você. A gente vai precisar conversar agora. Ele chega no meu trabalho. A gente começa a conversar. E ele diz, eu recebi um exame. Ele tinha feito uma endoscopia. Homem, eu pensei que era uma gastrite. Alguma coisa. E ele disse, e saiu o resultado. E eu estou com células cancerígenas no meu estômago. Aí eu disse, como assim? Pode transformar num câncer? E ele olha para mim e diz assim, minha filha, eu estou com câncer. E a nossa vida vai mudar a partir de hoje. Ai, Jesus. E imagina uma menina com 25 anos,
E aí você escuta aquilo. E eu digo, e agora? E agora vamos correr lá no Paxamuguba, porque nós precisamos falar isso para ele. E a gente foi para o Paxamuguba, aí já ligamos para os nossos pais, que eles foram para lá também, e ali a gente já orou, e ali a gente já marcou médico, e já marcou cirurgia. Ismael, A vida muda completamente, muda, né? uma revolução. Ismael retira o estômago, Meu todo o Deus. estômago, porque todas as camadas estavam comprometidas, parte do esôfago é retirado, os gânglios são retirados, e ali passa uma nova, e sem filhos, e agora vamos passar agora para a nova etapa. Eu estou acelerando. Sim. Quimioterapia, Esse radioterapia, pois é. Ismael começa o tratamento de quimioterapia, nós não tínhamos filhos, vai ficar estéril, a medicina disse. Você não vai poder gerar. Se você quiser ter filhos, faça congelamento de sêmen. Ismael debilitado, vai fazer esse congelamento de sêmen, corre de piores qualidades. E, enfim, e aí começa o tratamento de quimioterapia, radioterapia. Você acredita que no final desse tratamento de quimioterapia, Ismael ficava bonzinho, fazia aquele servicinho direitinho. Porque, como ele dizia, o que me operaram, meus irmãos, foi o estômago. Não foi outra coisa, não. E tu, esse mulherão, meu Deus, ele era... O parque de diversão, ele não Ele queria dava deixar conta. enferrujar. E aí, quando a gente vê, minha filha, sem intervenção científica nem humana, Sim. eu, como diz o Matuto, as regras se atrasaram. Vamos fazer, fui fazer sozinho, eu não disse nem a ele, para não gerar expectativa. Sim. A gente faz esse exame. Eu faço esse exame. Quando eu vejo, estou grávida. Ai, meu Deus. Gente do céu, quando eu fui dizer isso a esse homem, Ai, como ele deve ter chorado. meu Deus, ele vibrava. Ismael, nesse processo de quimioterapia, ele estava muito debilitado. Castiga demais o tratamento. Judia, sabe? É muito agressivo aquilo. E ali aquilo foi como um bálsamo no coração dele. Escutar que eu estava grávida e que ali era resultado de um milagre. E eu sempre, quando falo isso, eu digo, gente, independente dos diagnósticos, dos decretos, das sentenças, a última palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, a nossa história, vem do Senhor. Deus me deu aquela gravidez. E existia um propósito para aquilo. Eu não estava gerando apenas uma criança, um filho, eu estava gerando um propósito. E a nossa consciência precisa ser essa. Ismael olha para mim e diz, e agora? Eu vou deixar uma viúva, vou deixar agora também um órfão. Eu disse, o Deus que deu vai permitir que você crie, que você eduque, que você forme essa criança. Ismael se valeu dessa missão, né, com muito esmero, com muita dedicação. E aí veio essa primeira criança. Um mago não parava de trabalhar e depois veio a segunda criança. A gente dizia, deixa o mago trabalhar, né? E aí, para quem não é de uma pessoa, não vai entender. Exatamente. Né? Mas era um dizer que existia na época, né? Por causa de uma figura. Né? Uma figura política. E aí, então, Ismael gera o segundo filho, né? Aí já se passou, eu acho que foi em 2000, já tinha se passado uns 3 anos aí do processo do câncer. Ele ainda não tinha recebido o diagnóstico de cura total. Né? Ainda estava naquele acompanhamento, nos tratamentos e tudo mais. Até que Deus operou um milagre. Edilmari, quando a gente foi ao médico, pela primeira vez, e que eu perguntei ao médico, nunca me esqueço isso, quando ele saiu da sala, eu voltei lá no médico, eu disse, quantos % de chance meu marido tem diante desse diagnóstico? Ele olhou para mim com aquela cara já de desenganado, colocou a mão assim, não esqueço dele colocando a mão em 5% de sobrevivência. Então Deus usou os 95%. Uau, e transformou em 100%. Esse é o nosso Deus. Entendeu? Porque não existia. A mesma doença que matou Ismael foi a mesma que matou o Bruno Covas, lá em São Paulo, com todo aquele aparato, com todos aqueles recursos, com toda aquela tecnologia. Foi o mesmo câncer. E isso há 23 anos atrás. Então não foi a medicina.
Aquilo ali foi intervenção do céu. Eu creio. Ismael experimentou de um milagre. Eu E creio. ali, ele sobrevive a esse milagre e tem uma sobrevida de 18 anos. Nisso acontecem milhões de coisas. Mas eu tô aqui querendo saber, e a menina? Porque você era uma jovem. Então, eu, uma jovem, aquilo me fez amadurecer 500 anos. Tá. Inclusive, Porque o sofrimento tem esse poder, né? tem um poder que nenhum outro tem, viu? A gente não amadurece A gente quando tá quer, tudo bom, não, a viu? gente quer fugir do sofrimento, mas o Não tem- sofrimento Sim, forja. olha, Deus sabe porque o sofrimento tem que fazer parte desse mundo decaído e dessa realidade que nós vivemos aqui hoje. E lembrando que a gente está de passagem. Sim. E a gente está se preparando para algo muito maior do que Muito. tudo que a gente vive aqui. Aí daquele, como diz Paulo, miserável do homem Que resume a se vida, limita a restringe, isso. limita a vida a isso aqui. Entendeu? Tudo isso aqui é um preparo para algo muito maior. E ali, naquela ocasião, naquele processo todo, Deus começa a trabalhar a minha vida. Isso eu não queria nem saber de ministério, viu? Tá. Eu não queria nem saber, nem ouvir falar de Ismael ministério. já era pastor. Ismael foi ordenado no ano 2000. 2001 descobriu o câncer. 2001, um ano depois, Ismael descobre o câncer. Ai, Jesus. Entendeu? Então, assim, quando ele é chamado, convidado para o ministério pelo pastor Muguba, eu não aceitei. Eu me revoltei. E por que, André? Qual era a tua... Porque eu não queria saber desse negócio de ser mulher de pastor. Eu imaginava, assim, todas as cobranças, todas as pressões em cima de mim. Meu Deus. E eu sempre gostei de moda, sempre gostei do meu jeito de ser, sempre fui muito autêntica. Sim. E eu digo, agora vão me estereotipar. Vão controlar a roupa, Vão cabelo, controlar. Então eu tava pensando em maquiagem, mim, tá? Sim. Andréa, o tempo todo. Ismael que se ferre pra lá. Olha que egoísmo, Que coisa, né? né? Eu já pedi perdão a ele depois disso. Mas assim, Mas era era a verdade do momento que você o vivia. meu mundo. Então, assim, meu individualismo. Então, eu não queria aceitar aquele negócio. Eu tinha vergonha. Ismael, eu vou chegar nos cantos, o povo vai perguntar, e teu marido? É pastor. Ismael, você vai me matar de vergonha. Meu Deus, olha isso, André. Eu não quero isso. Eu tô imaginando Deus do céu te olhando e dizendo, Menina, querida, sabe de nada, inocente. eu não digo isso. Deus dizia assim, eu vou te Eu te pegar. pego. Tu não sabe direito, eu Meu vou te Deus. esmagar. Meu Deus. Olha, não brinca com Deus não, que Deus não é gente não. Esse é meu slogan, querido, esse Deus não é gente, não. É desse jeito. E ali, naquela circunstância toda, eu digo, meu Deus do céu. Aí foi pastor Muguba para conversar, foi pai, foi manhã. Tá bom, minha gente, se é meu sim que vocês estão precisando, ok, eu concordo, porque o pastor Muguba dizia, eu não vou coordenar sem ela concordar, sem a esposa concordar. Como é que vai ser isso? Tá bom, você disse que vocês estão precisando, ok, eu concordo, vou apoiar, tudo bem. Vamos ter paz nisso. Ou Agora seja, tem uma completamente coisa. a contragosto, mas pela pressão. O livre e espontânea pressão. Mas tem uma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. O ministério é seu, Ismael, e eu vou continuar vivendo a minha vida. E vou realizar meu sonho. E que vou tá realizar meus planejado. projetos, meus planos. Eu já estava... Não tinha entrado ali na faculdade de Direito, eu entrei depois, então, enfim. E aí ele seguiu no ministério. Esse homem orava tanto, 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 para Deus quebrantar meu coração, para eu me abrir. Que passou-se nisso tudo 14 anos de Meu sobrevida Deus, do câncer, passou-se 14 anos de ministério praticamente solo, porém eu sempre acompanhava ele, onde ele ia pregar, os ministérios que ele assumia na igreja, ele passou muito tempo sendo pastor dos jovens, então estava sempre presente. Eu não saí de perto, mas tipo, não me chame para reunião, não me chame para tomar decisão, não me envolva nisso, eu não tenho nada a ver com isso. E eu continuava nos meus projetos, nos meus planos. Até que Deus começou a mexer no meu coração. Tem algo que aconteceu? Experiência pessoal. Todo mundo tem essa curiosidade. Como foi essa virada de chave? Gente, eu comecei a sentir a necessidade de um renovo espiritual, porque eu estava muito focada na minha profissão. Tá. Então, chegou um momento que eu estava me sentindo realmente bem distante, muito fria espiritualmente. Né? Inclusive, eu estava tão focada na minha profissão que nesse ritmo de estudo, de tudo, Ismael era quem levava os meninos para a escola bíblica. Naquele tempo, todo mundo ia para a igreja domingo de manhã e domingo de noite. Ismael levava as crianças, domingo de manhã, domingo de noite, nós estávamos na igreja. Toda quarta-feira ele levava as crianças para a igreja também. Então, assim, e aí eu comecei a despertar para algo pessoal com Deus.
Aí eu fiz um encontro bem simples de uma igreja que na época era pequena, e naquele encontro, uma coisa, não sei, me levaram até lá, não sei como foi que eu cheguei, só sei que Deus começou a trabalhar na minha vida, para aí tem alguma coisa a mais. Eu comecei a experimentar um avivamento espiritual e pessoal. E avivamento não é emoção. Não. Avivamento não é arrepio. Avivamento não são lágrimas. Avivamento não se restringe em momento. Não. Avivamento traz uma mudança. Exato. Embora possa ter tudo isso. Tem tudo isso. Sobre a manifestação da glória dele, mas tem que ter fruto. Exatamente. Tem daquela que ter presença que se resultado. Você está exatamente. diante dele em glória, tem que mudar alguma coisa. É isso aí. E aí Deus começa a mudar o meu coração. E Ismael começa a se inquietar. E nesse momento, também, isso mais ou menos foi 2011, aí Deus começa a trabalhar e a dizer, peraí, você precisa compartilhar essa experiência que você está vivendo com outras pessoas. Porque as pessoas estão se acomodando muito com a experiência da primeira da conversão. E ali está tudo certo e acabado. Quando não é aquilo. Deus tem sempre mais para manifestar, para revelar. É fonte inesgotável. Né, para mostrar e para ensinar. E aí eu chamo Manhã, vamos fazer aqui na igreja, ainda na igreja mãe lá, na igreja de Pastor Muguba, na Batista, vamos fazer aqui um encontro de mulheres? Manhã, tu quer fazer o quê? Um encontro com mulheres. Vamos para mexer com essas mulheres, para, sabe, elas desfrutarem de um renovo. Vamos fazer. Aí Manhã, mulher dá trabalho demais, deixa eu com os jovens. Mãe amava os jovens, né? Era jovem, louvor, você adorava isso. Né? E aí eu disse, mulher, deixa de ser chata, vamos fazer um negócio para as mulheres aqui. Agora, tu que é mais envolvida, falei com o pastor Muguba. Meu Deus, sabia nunca. Era eu. Eu era mulher do pastor Ismael, não tinha nem nome, e era filha de Racilba. Todo mundo só me conhecia assim. Eu não tinha nome. Ou seja, você não tinha mesmo. Não tinha identidade. Eram as duas figuras que me respaldavam, eram eles. Ismael era você, a filha de Racilba, aquela dali, aquela autona ali, aquela amostrada, Patricinha, esposa do pastor, esposa do pastor Ismael. Então era assim que as pessoas se referiam a mim, olha a identidade. Deus, olha os rótulos, né? E aí, mas ok. E aí o pastor vai e libera. E eu disse, Manhã, então deixa comigo que eu vou aqui pensar em algo mais contemporâneo, né? Mais dentro daquilo que eu queria passar para as mulheres. Aí veio o texto bíblico. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Aí eu disse, puxa filha, isso aqui é a essência. Isso aqui é o caráter de Cristo em nós. É sobre isso aqui, é isso aqui que eu quero ser. Esse bom perfume. É isso que eu quero resgatar na minha vida, porque a experiência não era... Sabe quando as coisas fluem? Quando parte de algo que você está vivendo. É sobre isso. Não é forçação. Não é. Não é um slogan que você procura não é para casar feito. Humana. Não é uma coisa forçada, fake, sabe? Não é. E eu comecei a beber daquilo, desse texto. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Aí antes eu Freire lança aquela música eu sou... Como é? Meu teu bom perfume, jardim... sim. Meu jardim particular. Né? Que a Aline grava, eu acho. Que a Aline grava. Menina, essa música eu escutava, eu chorava, eu me derramava. Gente perfumada não nasceu de um entretenimento. Ai, vamos movimentar as mulheres da cidade. Pois eu já ouvi tanto como sendo sobre isso. Nunca. Ai, André, como é importante tão isso aqui. Sagrado. Foi eu confesso que, pelo que eu ouvia, em vários momentos eu dizia, meu Deus, que coisa fútil, um perfume francês, perfume no seu... Olha isso. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Eu disse a Ismael, eu preciso resumir isso em uma palavra. Eu preciso dizer isso por meio de uma palavra. O que é que nós somos nisso tudo? Aí veio a palavra perfumadas. Ai, que coisa linda. E naquele intuito para ser uma coisa local, para ser uma coisa fechada ali, pequena, sabe? E aí eu chamo as irmãs para ministrar, que tinham ministrado na minha vida. Era todas as irmãs do Coque. Tudo da Blair. Tudo da Assembleia de Deus na primeira edição das Perfumadas. Aí, sem dinheiro para nada, o pastor Muguba, olha, da igreja não vai ter recurso não, vocês se virem. E eu, pode usar o tempo. Deus do céu. Pode usar o tempo. E eu, meu Deus, como é que vai ser isso? E a gente até para fazer... E as pessoas foram aderindo e acreditando. Poucas pessoas. Mas uma improvável e anônima.
As pessoas diziam, eu botei R$ 20 de inscrição na época. Aí eu dizia assim, eu não tenho dinheiro agora. Não tem problema, quando você conseguir o dinheiro, você paga. Aí eu fiz alguns cartazes, poucos. Meu Deus. Aí fiz umas blusas poucas, porque a pessoa da blusa disse assim, quando você tiver dinheiro, você me paga. E aí a gente foi fazendo as camisas. E desde então eu tenho muito essa influência, apesar de não ser da Assembleia, mas eu gosto muito dessa coisa da Assembleia. Eu digo que eu quero um conjunto só de mulheres. E fiz o coral, que hoje, na época eu chamava de conjunto, o conjunto aqui das perfumadas, nessa primeira edição. E eu dava aquele aviso na igreja, as pessoas diziam assim, peraí, que invenção é essa? Quem é tu, criatura, para fazer alguma coisa nessa igreja? Nunca foi envolvida em nada, nunca fez nada nesse lugar. E agora está inventando uma conferência, está inventando um congresso. Então, assim, muitas palavras. Mas sabe aquela coisa? Eu não estou nem aí. Eu sempre me senti uma mediana, mas ao mesmo tempo eu sempre soube muito o meu lugar, assim, tipo... E sabe como eu acho? Me corrija, mas me parece que você é muito focada. Tipo muito assim, focada. Se você entendeu isso... Pronto, acabou. Você vai. Eu sou teimosa. Ai, como eu sou teimosa, Jesus. Minha discipuladora, mentora, briga tudo comigo. Porque ela diz assim, eu tô falando, mas eu sei que quando tu coloca um negócio na cabeça. Ai, eu sou teimosa. Eu me descobri muito teimosa. Mas também ousada, corajosa, olhando para um alvo e vamos. Vamos embora. Mesmo sem ter uma... Eu sempre fui, assim, muito da fé. Peraí, vai dar certo. E eu acho que você fala aqui, o Perfumadas, então, por tudo que você está narrando, nasce de uma experiência sua muito real com Deus e com a palavra. Sobre o bom perfume de Cristo, e Ele colocando no teu coração, e isso precisa ser compartilhado, e mulheres precisam ser avivadas, precisam ter essa experiência. Só que eu não sabia para onde as perfumadas iriam me levar. Porque as perfumadas não acabou na perfumada, no projeto. Eu tinha recebido uma palavra que Deus... essa foi a única palavra que eu recebi em termos ministeriais, iria me dar uma coisa, mas foi muito simples, objetiva, mandaram eu abrir a mão, botaram esse presente que Deus estava me dando na minha mão, segure, porque vai ser uma coisa que vai mudar sua vida, sua realidade. Meu Deus. E aí eu começo nesses avisos, começo a movimentar o povo na igreja, as pessoas no início muito desconfiadas, eu dizia assim, gente, as vagas vão ser limitadas. Ismael olhava para mim e dizia, minha filha, sem exagero. Tipo, peça pro povo vir, não diga que é limitado, doida, sem exagero. Eu só sei que, para resumir a história, de repente, eu fico tentando, às vezes, resgatar essa memória. Eu não sei como foi que aconteceu, como foi que se deu, mas Deus soprou o nome Perfumadas na cidade. Sabe? Isso foi em 2012, na primeira edição. Até então eu era uma anônima. Mas o nome Perfumadas, tipo assim, 20 dias antes dessa conferência, soprou. Era chegando inscrição, chegando. Daqui a pouco, o número estava tão grande, assim, uma semana antes, que não cabia mais aquele número de inscrição dentro da igreja. Meu Deus, que coisa linda. Aí, eu sem experiência, nunca tinha feito nada, nem envolvida em nada, mulher. Nunca tinha nem dado aula numa escola de criança, quanto mais organizar uma conferência. E eu disse, e agora? Aí eu disse, eita, tem uma área aqui do lado da igreja, um espaço aberto que a gente pode colocar telão. E aí eu disse, eu vou abrir inscrição para quem quiser ficar no telão. E as pessoas, eu quero ficar no telão. Aí depois abri o auditório da igreja, uma sala menor, eu quero ir para o auditório. E a gente espalhou telão no auditório, nessa área que tinha na igreja, e esgotamos. Ou seja, nessa primeira edição já foram cerca de 900 inscrições, e que esgotou toda a capacidade física da igreja. Meu Deus, André. A primeira edição. E tu deve ter ficado assim... O pastor Muguba ia viajar, aí Ismael disse, pastor, tá acontecendo um negócio, um fenômeno. Se eu fosse o senhor, não viajava, não. Eu participava dessa conferência, porque eu acho que vai ter um negócio aqui acontecendo na igreja. E assim, ninguém ficou, assim, acreditando. Todo mundo ficou assustado com aquilo, com a multidão de mulheres que participou, assim, com pessoas anônimas. As preletoras, ninguém conhecia aquelas mulheres, né? E o medo. A igreja tradicional, eu disse, gente, não fale língua no púlpito, não. A gente precisa respeitar o ambiente. E eu quero só que vocês ministrem. Né? E aí, Deus se moveu, Deus fluiu e marcou as nossas vidas, aquela primeira edição. Aí na segunda em diante, aí eu já fui para outro espaço maior. E as perfumadas foi ganhando uma proporção. E aí as perfumadas
através desse projeto, desse ministério, Deus começou a mover meu coração. Aquela Andréa intransigente, aquela Andréa fechada para ministério, para igreja, para chamado. Focada nos planos dela apenas, começou a ser quebrantada, sabe? Começou a ser transformada, mudada. Peraí. Aí Ismael começou também a sentir uma inquietação santa na alma dele. Tipo, peraí, tem alguma coisa a mais no meu ministério para Deus fazer, para Deus usar. Estávamos muito bem na igreja mãe, numa zona de conforto maravilhosa. 10 pastores, uma igreja consolidada, saudável. Ismael muito amado naquele lugar. Só que Ismael começou a se inquietar com algo. Tipo, Deus tinha alguma coisa, vai me levar para algum lugar. E a gente não sabia o que era, nem para onde. Até que Deus entregou o projeto a ele, em uma madrugada de sono, através de um sonho. Eu só vi Ismael acordando, pegando o computador e anotando tudo. Ele fez todo um projeto de um trabalho, de uma nova missão, né? E ali Deus estava entregando uma igreja a ele. Então, quando ele me fala aquilo, para ir aquela André que não queria ser esposa de pastor auxiliar, agora ser esposa de um pastor que está com um projeto agora de uma igreja, um trabalho para abrir, que doidice é essa? E eu recebo aquilo, sabe como? Com graça, com alegria. Será que é isso mesmo? E tu vai falar com... Gente, a vida toda numa igreja. Toda. E eu disse, tu vai falar com o pastor? Eu vou mostrar isso aqui a ele. Porque Deus me deu isso aqui. Eu não tenho dúvida que isso aqui é de Deus. E aí, o não eu já tenho. E se ele disser não, nós vamos permanecer lá, porque eu honro o meu pastor. Ismael sempre foi esse homem de honrar a autoridade. Por isso foi tão honrado. Tá entendendo como é que funciona? A gente não tem como, a gente pode até escolher a semente. Mas a colheita, ela é obrigatória. Ele plantou muita semente de honra. Então. E ali Ismael vai conversar com o pastor, e o pastor diz, meu filho, foi Deus que lhe deu, foi Deus que lhe entregou. Esse projeto é seu. E você não vai sair de todo jeito, você vai sair como congregação, você vai sair como filha da nossa igreja. E nós abrimos como congregação, né? E aí, meus projetos, meus livros, meus concursos, editais saindo, os concursos acontecendo. E você fica angustiada, porque você está vendo o outro lá concorrente, dando conta de todo o cronograma, e o seu começando a ficar atrasado, porque você está ajudando seu marido no trabalho que ele está abrindo, e agora começou a igreja aqui abrindo, e ele está precisando de você lá, da sua ajuda, e eu começo a me envolver nessa igreja, e os livros vão ficando dentro do plástico, eu comprava tudo quanto era livro de direito. Eu não posso ver livro que eu quero comprar. Pois é, hoje eu compro tudo quanto é livro cristão. E naquela época, tudo... Gente, minha biblioteca de direito era enorme. E os livros lá. E o Senhor, e agora... Quando eu vi, Ismael me faz uma pergunta. Minha filha, é o seguinte. Você está comigo no ministério. Você está envolvido nesse trabalho. E a pergunta que eu vou lhe fazer é, o que é que você vai resolver da sua vida? Ismael sempre me deixou muito à vontade. Ele sempre respeitou as minhas decisões. Embora aquilo causasse muitas vezes tristeza nele. Mas ele entendia que não era forçado. Né? Não é por força, não é o poder do Espírito. Ismael foi muito sábio nisso, sabe? E quando ele me viu espontaneamente e voluntariamente eu me envolvendo, ele me fez essa pergunta. O que é que você vai decidir? Você vai continuar e avançar no seu projeto pessoal ou voltar comigo no ministério? E eu digo, não. Eu vou estar com você no ministério. Tu respondeu imediatamente assim? Respondeu, só que com as lágrimas rolando no olho. Porque era como se estivesse arrancando do direito de mim. Era como se estivesse arrancando uma parte de mim, sabe? Aquele Isaac. Como pode tirando um negócio de dentro de mim, uma coisa que era muito forte. E quando eu me lembro disso, eu me lembro da dor. Porque esse ministério foi gerado, desde então, em dor. Em sacrifício. Não foi uma coisa, como as pessoas contam, Jesus me chamou, o coração ardeu, o coração queimou, nada. Eu me matriculei naquele Betel, e ele disse, então vai se preparar. Eu me matriculei naquele Betel, ele disse, você vai pro Betel? Eu digo, rapaz, se for para ser, tem que ser de verdade, eu vou logo pro Betel, que na época não é muito rígido. E eu disse, eu vou para lá sim. Eu chegava naquele pátio daquele Betel para estacionar aquele carro, eu olhava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu imagino. Cadê meus professores?
Cadê aqueles Cadê o nomes, glamour? aquele glamour, aqueles homens conhecidos Um currículo nacionalmente, os impecável. currículos, tantos que eu fazia cursinho, que era cursinhos nacional. Aqueles maiores doutrinadores jurídicos, era pessoa que eu escutava, que eu tinha prazer em conhecer quando tinha alguma coisa aqui em João Pessoa, conferência, não sei o que, eu estava lá para conhecer aquele povo. E de repente numa sala Para de trocar aula ideia com aquele povo. E de repente estudando a Bíblia, E às vezes teologia, com professores até limitados, né? limitados. Eu senti Como muito assim? Sabe? Aquele negócio mexeu comigo. Peraí, eu com 2 formações, eu tô aqui. Andréia, eu tinha terminado o mestrado em contabilidade. O primeiro mestrado do Nordeste. E eu tinha sido a primeira turma de alunos que conseguiram entrar sem ser professores das universidades federais. Meu Deus. Então só tinha professores vindo do Nordeste inteiro e 3 alunos. E eu era uma recém-formada. E quando Deus me chama, que eu vou para um seminário daqui, e que eu olho aquela aula daquele professor, tudo tão limitado, tudo, sabe? E os alunos fazendo trabalho nas costas de outro aluno, assim, na porta, e eu vinha de um mestrado que a gente tinha que ler livro de 400 páginas no fim de semana. Isso aí? Senão você não aprova. Senão não acompanha. Entende? E eu, meu Deus, parecia que eu estava morrendo. Eu me senti, Pronto, como você eu disse, me sentia morrendo. Eu disse, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? É isso mesmo que tu quer pra mim? Eu me sentia morrendo. Sabe? E meus sonhos pessoais se acabando. E sabe? Tinha que ser enterrado O para que poder é que eu tô nascer. aprendendo? E eu tô lendo um livro agora falando sobre isso e que tem mexido comigo. É que a gente serve a um Deus que destrói sonhos. Eita! É sobre isso. Deus é especialista em destruir sonhos. Porque os nossos sonhos são muito pequenos. É verdade. Diante dos sonhos dele para nossas vidas. Isso tem mexido demais comigo. Deus, tu és esse mesmo que destrói sonhos. E aí, eu tenho refletido muito isso e tenho visto o quanto de sonhos que ele me destruiu, mas me levou para sonhos ainda maiores. Muito maiores. E quando eu me vejo, eu tô ali, naquele curso, naquele seminário, e também me dedico, porque eu sou muito intensa em tudo que eu faço, ali mergulho. Aí tem aqueles avanços que eles fazem com os seminaristas, com os estudantes, o Senan, a gente ia pra rua, né? Aí eu era quem ficava no carro de som, lá nas feiras, nas ruas, evangelizando, falando, gritando, porque Jesus é bom, ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu adoro isso, esse evangelismo de rua, eu amo isso. E aí fui me descobrindo no corpo a corpo, indo nas casas, batendo na porta, evangelizando. E aquilo me despertou ainda mais para o trabalho. E eu, então, já estava mergulhada no ministério junto com Ismael. E então, quando foi em 2017... Em 2016, nós abrimos esse trabalho em 2013. Né? 2014, nos emancipamos. O pastor nos emancipou porque a gente atendeu os critérios todos de emancipação. E aí, né, em 2016, a gente recebe uma outra notícia. Assim, Ismael sempre fazia... a vida toda, os acompanhamentos médicos, né? Sempre fazia seus exames, aquela coisa toda, por causa do histórico. Então, em 2016, Ismael recebe um outro diagnóstico. E esse diagnóstico de 2016 não tinha nada a ver com aquele de 2001, porque aquele ele foi curado. Em 2016, Ismael recebe um diagnóstico de um câncer no rim. E era um câncer primário. Então, não tinha nada a ver com aquele. O outro era extremamente agressivo, né? O outro tinha resolvido. Mas quando começou já era agressivo, muito agressivo. Né? Só que esse, recebeu o diagnóstico. Eu não fiquei tão apavorada e nervosa como naquele outro, porque sabe aquela certeza de que iria dar tudo certo? E Ismael tirou o rim e foi rápido. Eu estava prestes a uma perfumada. Né? E ali Ismael tira o rim, a gente faz esse perfumado, tudo normal. Em 2016, foi no final do ano isso. E e aí a gente continua com igreja, continua com ministério. Eu no seminário, 2017, a gente sai de um espaço menor, que a nossa igreja era numa praça, numa padaria, que era uma padaria, um espaço bem menor, e a gente vai para um espaço bem maior, né, que Ismael faz um contrato em que esse pessoal constrói para a gente aluga esse espaço.
né? O projeto foi nosso, eles construíram para atender a nossa necessidade. Nossa. A gente sai de um lugar e vai para outro 5 vezes maior, né? E quando a gente está prestes, que a construção, a obra fica pronta, Ismael empolgado, Ismael entusiasmado, né? Ismael era um visionário, Ismael sonhava com esse lugar, Ismael todos os dias estava nessa construção, acompanhando tudo, ali empenhado, gravando vídeo. E aí, quando é 2017, a obra está quase concluída, Ismael decide então se mudar. Aí ele diz, bom, já que eu vou me mudar, eu vou fazer a sua ordenação. Porque a gente faz uma festa só. A gente faz a festa da mudança e faz a festa da sua ordenação. E eu dizia, mas eu só vou terminar no ano que vem, que eu só iria terminar o seminário em 2018. E vamos esperar, me espere 2018. Ele, não, a gente vai ordenar agora, porque eu quero fazer uma festa só. Vai estudar, porque eu vou fazer o concílio, eu vou fazer a sabatina com os pastores. Então você precisa se preparar. Só que eu sempre fui muito estudiosa, muito disciplinada. Mas mesmo assim eu disse, mas eu tô com tanta coisa ainda do seminário para terminar que vai me atrapalhar todo esse concílio. Não, eu tá aqui o material. Tome, vai estudar, porque eu vou marcar o concílio. E Ismael marcou com mais de 30 pastores batistas. Meu e eu dizia assim, como é que tu faz um negócio desse comigo? E ele olha para mim e diz assim, para lhe dar respaldo. Ai, que lindo. E eu não entendia, né? Eu disse, eu não sabia o cara que estava por vir. Quem ia imaginar? Tu tá entendendo como Deus vai construindo as coisas? Por que antecipar? Por que fazer logo? Por que se mudar? Por que Deus me tira da minha profissão e me leva para o ministério? Por que tudo isso acontecendo? Olha a dinâmica, a movimentação do céu. E como a gente precisa confiar que Ele tem o plano. Só que a nossa humanidade não permite. Não, a gente porque a gente fica no imediato. Peraí, não faz sentido. Por isso, não faz sentido. Exatamente. E aí Ismael vem e marca essa ordenação, marca esse concílio, ok, tá lá aquela sabatina toda, estou aprovada, ok, vamos marcar a ordenação, marcamos a ordenação, ele me ordena. 5 meses depois, Ismael recebe o segundo diagnóstico. Ai. E eu já estou agora em 2018. Já estou em fevereiro para março de 2018. 5 meses depois de ordenar, depois de se mudar para o espaço que ele tanto desejou ir, e Ismael recebe um diagnóstico de uma metástase óssea. Ai. E aquilo, agora sim, ali me destruiu. Eu digo, não acredito que você está com metástase óssea. E Meu eu fiquei Deus, destruída diante daquela notícia, né? E eu já pastora, e ali já envolvida na igreja, ainda não, porque assim, é muito cômodo quando a gente esposa do cara que está lá dentro da vida dele. Tem a figura do pastor presidente. Porque eu tô lá na sombra, né? Ah, amor, pregue domingo. Se eu dissesse assim, ok, eu vou pregar. Ou se eu dissesse, ai, amor, não quero não, tô com tanta coisa, tô com tanta preocupação, não quero pregar. Ok, tem quem pregue, tem quem faça. É muito diferente. É diferente. E eu vivia nisso. Até que ele adoece. 1 ano de luta contra esse câncer, contra essa enfermidade. 1 ano de luta pela vida. Ismael vai para São Paulo, o exame vai para Estados Unidos. A gente busca a tecnologia mais avançada. E a igreja toda... Em oração. Em oração, sabe? Acho que a igreja da cidade, não foi, Andréa? Todos os ministérios da cidade, da nação, por causa da perfumada. Então, assim, a gente acabou desenvolvendo uma rede de relacionamento muito grande. Sim. Né? Então, assim, todos os pregadores do Brasil, todas as bandas do Brasil, todo mundo já veio para as perfumadas. Então, a gente criou com alguns deles, né, relacionamento, aliança. E isso se espalhou no Brasil todo, essa luta de Ismael, né? E foi uma luta realmente muito grande. A igreja chegou perto, a igreja se instalou na nossa casa. E aí vem o papel da igreja, da comunidade. Eu estou falando igreja, comunidade. Não instituição, não, é o corpo mesmo. É o corpo. Chega junto e sente aquela dor. Chega junto e sofre aquele processo junto conosco. Eu tenho um quarto de oração lá na igreja, lá na minha casa, que você foi lá. E aquele quarto, ele era 24 horas aberto. Então, tinha gente de madrugada, tinha gente de dia, tinha gente de noite, tinha gente toda hora na minha casa. Não sei se você se lembra, mas tinha um corredor. E aquele corredor, muitas vezes, se enchia de sapato, que as pessoas entravam descalças ali. E muitas vezes tinha uma fila ali aguardando que aquela
grupo que estava lá saísse para outra entrar. entrar. Então, era essa dinâmica na minha casa. E Deus nos ensinou muito sobre oração. Porque o nosso papel sempre vai ser bater a porta do céu. Sempre vai ser o suplicar e sempre vai ser o clamar. Agora, nisso tudo, nós precisamos estar preparados para as respostas. Que nem sempre serão as que a gente quer. Que nem sempre vai ser o sim que a gente espera. Nem sempre vai ser o espera aí, modo espera, que é até melhor do que o não. Sim. E algumas, muitas, não, eu não estou falando nem algumas, mas vamos substituir algumas por muitas. E muitas vezes essa resposta vai ser um não. É isso. E nós estamos prontos para isso. A gente vai continuar adorando. Como é aquela música? A primeira vez que eu vi foi lá na Liberdade. Se Deus quiser, fizer, Ele é Deus. Aí a gente vai cantar E isso. aí? Entendeu? É isso A aí. gente vai continuar cantando, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu... A gente vai continuar falando e pregando, mesmo que não haja fruto na figueira. Nem... A gente vai continuar falando. Eu nunca esqueço de um enterro de uma mãe que estava enterrando a bebezinha. O sonho dela era ser mãe e ela perdeu a bebê. Só que antes de perder, ela ficou deitada, sem levantar para nada, para não perdê-la, por meses. Uau. Meses. Ela não ia ao banheiro. Aquela mulher lutou para segurar a bebezinha faleceu. E aí, no enterro, ela levanta e ela começa a cantar. Por tudo que tens feito. Pois é, mas é Meu nisso Deus, André. que reside a verdadeira fé. É isso. Por que eu estou falando de verdadeira fé? Porque Paulo se refere a uma fé não fingida. É isso. Então, se tem a fé não fingida, é porque tem a fé Uma fingida. fingida. Então, que nível? Qual a classificação da nossa fé? E sabe quando é que a gente descobre? Nos processos. É isso aí. A gente enfrenta aquilo, a gente ora, a gente clama, a gente suplica. Na última semana de vida de Ismael já muito debilitado. Você chegou a vê-lo? Vi na última semana, inclusive. Muito debilitado, muito, sabe, assim, fragilizado. Ismael só tinha osso e couro. Somente. Ismael chama a gente ali na véspera, né, de todo o ocorrido. E ele chama a família. E ele chama os irmãos da igreja. E a cada grupo que entra nele ia dando algumas instruções. Oh. E quando eu entro e a gente conversa, ele diz assim: cuide da igreja do Senhor. Zele pela igreja. Ame a igreja. Para os meninos ele disse assim: case com mulheres de Deus. Oh. E olhe, preste atenção. E ele já fragilozinho na voz. Não tome refrigerante. Oh. Ainda teve essa preocupação com as crianças, né? Aí a gente riu. Eu disse, meu Deus, até nos últimos momentos, ele com um espirituoso, ele com, né, com aquela graça de Deus na vida dele. E então, quando aquelas pessoas saíram, ele me chama, ele só queria ficar comigo o tempo todo. E eu vou dormir ali do lado de Ismael. Existia tipo um hospital, né? Lá em casa, se transformou em quase que uma UTI, com enfermeiros, com tudo, aquela coisa toda. E a gente não queria levar ele para o hospital, a gente que optou por ficar em casa. E ali Ismael dorme. Gente, eu não... É porque tem muito detalhe nisso tudo. Mas assim, eu não conhecia e não sabia que existia a especialidade de um médico paliatista. Quando eu fui chamada, na última vez, no oncologista, que ele me chamou sozinha lá, e ele olhou para mim e disse assim, eu não tenho mais o que fazer com seu marido. Quando você escuta uma frase dessa, você desespera. Eu saí daquele consultório desesperada naquele carro, eu batia naquele carro assim, na direção. Não. Senhor, por que, Senhor? Não acredito. Eu me lembro que eu cheguei em casa destruída. Na garagem eu enxuguei minhas lágrimas, porque eu sabia que ele estava me esperando, que ele ficava sempre sentadinho naquele sofá me esperando, sempre cercado de pessoas. E eu subi tentando um sorriso. E ele disse, o médico disse o quê, amor? Qual vai ser o próximo tratamento? Eu disse, o próximo tratamento vai ser quando você se recuperar primeiro dessa falta de vitamina. Vamos cuidar das faltas, vamos comer, vamos tratar essa falta de vitamina, repor isso, e aí depois a gente vai pensar no próximo tratamento. Ai, Deus.
Só que aí o médico diz assim, agora você vai precisar chamar um paliatista. Eu ainda tinha esperança do paliatista reverter aquele quadro. Desde que Mas o não é, né? paliatista é para preparar você para morrer. E você recebe esse homem lá em casa. E esse homem diz, olha, vai acontecer isso, 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 aquilo. E ele dá todos os passos da morte para mim. Deus. E depois chama meus filhos e dá todos os passos da morte para os meus filhos. E um deles disse, meu pai não vai morrer. Oh, Jesus. Pare de falar isso. E o médico muito gentil, com aquele jeitinho, eu respeito a sua fé, meu filho. Mas a gente precisa entender que são processos. Oh. E naquele dia, nos últimos instantes de Ismael, ali a gente vai dormir, Ismael pega na minha mão e a gente dorme. E ele pede para ser sedado porque estava muita agonia. É como você morrer sufocado, porque os órgãos vão parando. E quando ele morre, ali, de 7 horas da manhã, dá aquele último suspiro. Eu olho para aquilo, a enfermeira vai conferir os sinais vitais, ver que não tem nada ali. E eu olho para ela e digo, e aí? Aí ela, a senhora pode se retirar? E eu vou para o quarto de oração. E daqui a pouco ela chega lá e confirma. Chama os médicos. E a morte é confirmada. É horrível. É horrível, eu não consigo E imaginar. eu olhei assim, eu digo, e agora, Jesus? Agora só tem eu e você aqui. Meu Deus. Essa é a tua resposta para mim, para nós. Eu sozinha naquele quarto. Olhando pro celular. E agora eu vou ter que avisar todo mundo isso. E fiquei ali um pouco. E aí depois eu fui tomar meu banho. Fui me arrumar. E depois eu fui lá no quarto dos meninos. E anunciei para eles. Acordei eles, já eram umas 9 horas da manhã. E comuniquei a eles, os bichinhos. Um tinha 14 e outro tinha 16. E o mais velho olhou para mim e disse assim, mamãe, eu não sei o que está acontecendo. Mas é estranho, porque eu não estou desesperado. E aí, o pai forjou muito o caráter deles na fé. Ismael foi um pai muito presente. E aquilo que eu tinha dito a ele aconteceu. Ele formou os meninos, né? E tem uma graça também do Espírito Uma Santo graça que é muito sobrenatural, grande, sobrenatural. Né? Um consolo. Aí ali vem aquele trâmite todo de velório, de tudo, no domingo. Então a gente faz o culto. Era uma multidão naquela igreja, parou toda a cidade. Me lembro que saiu em todos os jornais. Né? A morte de Ismael. Ele não tinha ideia, gente, ele não tinha ideia o quanto que ele era honrado, o quanto que ele era amado, o quanto que ele era querido. Eu me lembro que ele disse assim para mim, um dia antes, assim, oh, minha filha, não se preocupe para onde me levar, não. Você pode me levar para uma dessas casas que faz velório, não vai se preocupar com caixão, de fazer coisa grande. Não se preocupe com isso, não. Eu olhei assim para ele, disse, meu Deus, esse homem não tem noção de quem ele é. Meu Deus. Ele não tem noção, ele é um herói da fé. É. E foi aquele movimentação toda na cidade. Uma multidão naquele cemitério. E eu me lembro que quando eles estavam para colocar, né, o caixão ali para enterrar, eu disse aos meninos, vocês não vão se despedir do papai? E eles olham para mim e dizem, mamãe, papai não está mais ali. Ali só é a matéria. Papai já está na glória. E ali a gente enterra. E a gente vai para casa. E vem alguns irmãos conosco. Mas daqui a pouco cada um tem a sua vida. Cada um tem os seus compromissos. E daqui a pouco foram todos embora. E eu fiquei só, eu e os meninos. E a gente ficou ali juntos. E eu disse, e agora? Aí eles disseram, e aí, mamãe? E agora? Eu disse, meninos, e agora? Agora a gente vai para a igreja. Não tem culto agora? Era um domingo. Não são 6 horas? O culto está começando agora. Vamos adorar o Senhor e agradecer a Deus pela vida do papai. E a gente foi para a igreja. E quando chegou na igreja, a igreja estava arrasada. Mas eu não cancelei nada. O culto rolando. E a gente começou a cantar.
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu cantei essa música? Como é fácil cantar essa música quando a gente tem tudo? Como é desafiador você cantar quando você perde. E como é um exercício de fé para nós. Ali a gente cantou, ali a gente adorou, né? Me lembro que depois a gente foi para o restaurante onde ele amava ir. E sabe, nesse restaurante a gente sentou, a gente foi resgatando tanta memória, que a gente ria tanto lembrando das coisas de Ismael, que eu acho que os garçons ficavam doidos. Esse povo é doido. Eu acho que a gente tá negando. Esse povo não existe. Como assim? A gente só lembrava das coisas dele. E ele chegava lá e pedia a sopa dele, as coisas dele. Ai, meu Deus, só a graça de Deus mesmo para fazer isso na vida da gente. E aí, desde então, né, para a gente encerrar aqui essa história, e depois tem muitas outras coisas que a gente pode compartilhar em outros momentos, né, muitos desafios nisso tudo. A gente, então, ali, eu assumo a igreja, né, já existia, no estatuto, eu era vice-presidente, e essa previsão de assumir a igreja, porém, Ismael fez isso em vida 1 semana antes de morrer. Ele fez questão de, na cadeira de roda, debilitado, acabado, abrir uma assembleia ali extraordinária, ainda passou a presidência que ele queria fazer isso. E isso no reino espiritual trouxe um efeito, né, um impacto muito grande. E então, assim, uma igreja da liberdade, né, nessa mesma semana, eu já estava dirigindo culto. Final de semana seguinte já tínhamos encontro com Deus, que é uma das ferramentas que a gente usa, né, para ali renovar as pessoas e trabalhar na vida das pessoas. Não cancelei o encontro com Deus, preguei as palestras que eu tinha que pregar. Na volta do encontro com Deus, tem aquela recepção no culto da igreja. A igreja estava lotada de gente, em cima e embaixo, que eu não sabia onde tinha tanta gente. Nesse dia eu preguei, e nesse dia se converteram mais de 25 pessoas. Meu Deus, que coisa linda. Então, o que é que eu digo para encerrar essa história toda? É que esse foi um enredo que Deus escolheu para a minha vida. O salmista diz que é o Senhor que escreve todos os dias das nossas vidas. É Ele que escreve. E nessa história existia esse capítulo de um casamento, existia o capítulo de um chamado, existia o capítulo de renúncias, existia o capítulo de ministério, existia o capítulo da perda, do luto, mas existia o capítulo da beleza, de um sofrimento, de uma dor e de um luto. E hoje eu contemplo essa beleza. Aleluia. Por ter me tornado quem eu sou. Porque eu não seria quem eu sou se não fosse esse processo. Eu não me descobriria a Andréa que eu sou hoje, a estrutura que eu tenho hoje, se não tivesse passado por todo esse processo. Então, eu me vejo alguém que foi forjada na dor. Isaías diz que Jesus era um homem de dores. E Deus escolheu a minha história como ser uma mulher de dores. Nisso, eu tenho conhecido um Deus que em outra ocasião, em outras realidades, outro contexto, eu jamais... Elisa, me dá um guardanapinho. Eu jamais conheceria. Aqui, minha mãe. Em outros contextos, em outras situações, em outras realidades, eu jamais conheceria. Né? E sabe o que é que eu faço? Eu louvo a Deus por tudo isso. E deve ter encorajado isso. muitas vidas já com a sua Porque vida. se fosse necessário passar por tudo isso, para que essas vidas sejam alcançadas, de tantos testemunhos que a gente escuta, de vidas que foram restauradas. Quando eu visito minhas células, quando eu visito as famílias da nossa igreja, e que eu escuto os testemunhos, e que eu olho para aquelas histórias, eu digo assim, e se eu tivesse dito não? Pois é. Eu não estaria escutando isso. E se eu tivesse brigado com Deus, como muitos E se eu tivesse abandonam a fé e... recuado? E sabe, eu tenho aprendido com tudo isso a colocar Deus no lugar que lhe é devido. Que é devido na nossa vida. Porque quando a gente sofre o luto e a perda, e a gente para, estagna, desiste por causa da pessoa que se foi, a gente está dizendo assim, quem era meu sentido de vida era ele. Exatamente. E o nome disso é
Idolatria. E é muito forte isso. É muito forte. Tem gente que não gosta de escutar isso, mas é uma verdade. Se eu tivesse parado por causa de Ismael, era Ismael que governava a minha história. Exatamente. E não é sobre ele. Não é. Se Deus me poupa, se Deus me mantém viva, é porque existe um propósito, e existe uma história ainda, uma carreira a ser concluída. E se eu dou as costas para isso, eu estou desonrando o nome do meu Deus. É isso. Por isso que eu estou de pé. É isso. Por honrá-lo. Por amá-lo. Acima de todas as coisas. Acima das dores, dos sofrimentos, dos desafios. Hoje eu lidero uma igreja, e a gente pode conversar isso em outra circunstância. Essa igreja cresceu quase que 3 vezes mais em 5 anos, depois dessa morte. Uma mulher viúva nessa liderança, uma igreja que tem se expandido. E eu só vejo em tudo isso uma coisa. Graça de Deus. E não só a igreja, quer dizer, o Perfumadas, o maior encontro de mulheres do Nordeste. Nós conseguimos já colocar 6 mil mulheres naquela Domus Hall. Meu Deus, você já pensou? Adorando. E nesse, Ismael faleceu, 40 dias depois eu estava fazendo uma cesta rosa, colocando cerca de 6 mil mulheres ali dentro. Meu Deus. No pior momento da minha vida, a gente estava lá. Meu Deus. Né? Meu Deus. E Deus tem sustentado e fortalecido. E o que eu posso dizer é assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Olha, um dia eu tive um sonho e eu te mandei esse sonho. Eu subindo uma ladeira íngreme, estava meu marido e meu filho. E quando chegava no topo da ladeira, tinha um muro muito alto. E tinha uma corda, uma escadinha de cordas. E meu filho dizia, sobe, mãe. E Paulo dizia, sobe, amor. E eu tinha medo de subir. Mas eu subia, com dificuldade, mas subia. Porque é de corda a escada. Então balançava, o vento dava. E eu chegava em cima do muro. E quando eu estava em cima do muro, que eu olhava para dentro, tinha o pastor da Colômbia, do Avivamento. E ele falando, e o microfone, aquele microfone dele brilhando, e ele olhava para mim e dizia, venga, venga. E eu olhava e dizia, não, eu tinha medo. Aí quando eu virava, estava você. Uau! Com um vestido branco esvoaçante. E aquelas propagandas de shampoo, teu cabelo assim voava, o vento dava, ele voava, brilhando. E você com a roupa branca, mas que brilhava muito. Uau! E voava, era como um ventilador mesmo assim, ó, voando a roupa e os cabelos. E eu olhava para tudo e dizia, vem! E eu ficava olhando para tudo. Que forte! Mas eu tinha medo. Aí você saía, tipo assim, tá demorando, querida? Eu vou. Aí você saía e muitas pessoas lhe seguindo e eu ficava em cima do muro, com medo de pular em cima do muro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí eu acordei. E quando eu acordei só me vinha aquilo. Olhe para ela, a coragem que ela tem, a ousadia e como ela está vestida de graça e glória. É Deus puro. E aí, André, tu imagina que ano passado eu estou passando o pior ano da minha vida. Eu me lembro, um final de ano extremamente desafiador. E terminei o ano só a graça. E no término do ano, cheio de frustrações, lidando com, enfim, eu escuto Deus dizendo, você precisa encorajar homens e mulheres de Deus a prosseguirem, apesar de qualquer situação, prosseguir para o alvo. Meu Deus. E disse, comece uma cidade, pastores, líderes, mas eles precisam ser reerguidos. Não deixem, não desistam, apesar de prossigam para o alvo. E eu anotei isso e comecei. E aí eu começo prosseguindo numa comunidade de 100 e poucas pessoas, muito pequenininha, e faço pra gente, e tipo assim, e o Senhor disse, não, isso aqui é para as nações, começa aqui, mas é para as nações. E eu falo isso para as pessoas e elas rindo, tudo rindo, tipo assim, 40 pessoas fazendo. Assim. Mas onde eu quero chegar, você falando aí, eu dizendo, meu Deus, ninguém vai entender, ninguém entende, mas a gente sabe o que a gente viveu em Deus, o que a gente recebeu de Deus, o que Deus está dizendo, é a partir da sua vida que eu vou fazer, para que saiba que não é você, e não é ninguém daqui, sou eu. Mas é porque que a quero glória realizar, é dele. para a glória ser dele. É, porque não tem como ser outra pessoa. Não tem. E assim, você olha, Deus poderia escolher tantas outras... Eu sempre fiquei pensando nisso. Meu Deus, eu considero tantas mulheres aqui da cidade muito mais capacitadas, preparadas do que eu. E Deus me escolhe para viver tudo isso. Deus me escolhe
para exercer uma liderança como essa. E eu nunca me senti, assim, essa pessoa privilegiada no sentido de, porque tem recursos para isso, tem elementos para isso. Não, não é sobre Não, isso. quando você conta do comecinho, imagina. E assim, interessante também é que as pessoas, nós todos, tendemos a olhar só o resultado. Verdade. Né? O processo, a visibilidade da o pessoa. não. E ninguém sabe porque Davi estava no trono. O que ele passou lá atrás nas malhadas e dos enfrentamentos. No campo, no anonimato, no isolamento. Sim. Ninguém se lembra, né, dos foras que ele levou da própria casa, dos próprios irmãos. Sim. E do quanto de leões e de ursos ele precisou matar para poder ter a visibilidade do trono. Exato. E quando ele está no trono, ele não está apontando para si mesmo. Ele está sempre honrando e glorificando aquele que colocou ele lá. Lê o Salmo, gente. É tremendo. Vai para os registros que Davi deixou. É sobre isso. Nenhum momento ele está se vangloriando. Não. Nenhum momento ele está falando de si. Sempre devolvendo e sempre atribuindo a glória, né? Sempre atribuindo o mérito e o poder para o Senhor. Então, quando você falava, eu dizia, meu Deus, é sobre o Senhor, é sobre crer que é Ele quem faz, é Ele quem sopra o nome, é Ele para que se cumpra o propósito dele. E é onde eu quero chegar. Estou esse ano e fiquei 5 meses de licença esse ano, enfrentando umas dores na cabeça e, enfim, graças a Deus não foi nada muito grave. E volto agora. Quando eu volto, fizemos um seminário do Espírito Santo, numa outra igreja, que Deus tem chamado a gente para avivamento. E eu vou terminar o ano, o Senhor vai terminar como? E o Senhor me lembra para prosseguir. Eu disse, meu Deus, eu estou tão cansada, está todo mundo tão cansado. Não, a minha igreja precisa ainda receber uma porção para prosseguir, para começar o ano cheio de renovo, de fé. Amém. Aí eu vou e digo, certo, então, na Zoe, só para a gente mesmo. E, não, disse a você que não era só para quê? Saia. Primeiro chame, que é isso? André, eu vou chamar a Andréa. A igreja de André com 900 pessoas, já vim pregar para 50, para 40, Deus. Saindo do Perfumadas, que acabou de ter, com milhares de mulheres ali, do Brasil inteiro que vem. E a agenda que deve ter na igreja, fim de ano, dezembro, Andréa, as agendas. Eu disse, não, Deus, o Senhor chame. Andréa, foi assim. Aí eu mandei, eu digo, o não eu já tenho. Andréa, mulher, vou ver. No outro dia, pode marcar. Eu, agora marca na sexta que é melhor, porque no sábado tem coisa na igreja. A abertura. E eu disse, meu Deus, o Senhor disse, está vendo, vai ser com ela. Porque a abertura é, apesar de quaisquer perdas, ela prossegue para o alvo. É isso mesmo. E eu fiquei assim, e aí quando você começa a falar aqui, eu digo, meu Deus, é exatamente isso. Então, é crer, deixar Deus fazer e a gente só seguir. Tem um alvo para ser alcançado, que é o propósito dele para a nossa vida, e é para ele que a gente vai andar. Amém, amém. O evangelho é sobre isso. O evangelho é apesar de, a despeito de. Né? E eu amo entender isso porque torna a vida mais compreensível, né? Num sentido e num aspecto espiritual. Porque não são as circunstâncias que nos ditam. É isso. Não são as circunstâncias que definem não só a nosso destino, e nós temos destinos proféticos. Sim. Né? Todos nós. Não são as circunstâncias que vão impedir que a gente chegue até lá, e nem são as circunstâncias que vão limitar o tamanho e o poder de Deus. É isso. Que ele está muito mais além do que isso. É isso. É claro que Deus não vai deixar de ser Deus porque ele levou Ismael ou porque iria deixar de ser Deus. Porque exatamente ele transcende as circunstâncias. É isso. Né? E ao mesmo tempo, não são as circunstâncias que também nos mudam, nos limitam, nos apequena. Não. Né? A gente serve a um Deus que está muito mais além do que isso. E transforma o mal em bem, transforma de uma enfermidade, ele produz cura para outros. É porque o evangelho incrível. é sobre uma coisa que resume tudo, rupturas. A gente está sempre rompendo. E rompendo em fé. Mulher, a gente tem que acabar. Meu Deus, eu disse que ela tinha que sair faz 1 hora. Eu espero que você consiga. Eu tentei resumir em 1 hora, né? Mas deu 2.
E eu ainda nem contei, nem a metade, tanta coisa Não, ficou de fora. Em 2025 você arranja um horário na agenda, por Vamos favor, sim, a gente fazer uma vamos parte sim, 2. vamos sim. Mas, André, foi uma honra, viu? Uma Ai, honra ouvir um pouquinho. foi muito Tanto do gostoso. que Deus tem feito através da sua Quando vida. a gente começa, eu li um livro do Larry Grebe, eu amo esse escritor. Ele é fantástico e ele fala sobre o lugar mais seguro da Terra. E ele fala sobre a igreja. E ele diz assim que quando a gente recapitula, né, leva o amigo a recapitular aquilo que ele viveu lá atrás, aquilo vai ativando uma memória de fé. E quando eu falo dessa história, essa memória de fé é ativada. Então, eu agradeço por você ter sido esse instrumento hoje de ativar essa memória de fé na minha mente. E de vivermos e desfrutarmos dessa graça, né? Porque tudo se resume em graça de Deus na nossa vida. E eu sei que, assim como o Senhor tem feito e tem derramado sobre mim, Ele tem também derramado porções grandiosas sobre sua vida. E 2025 vou ter porções inéditas. Amém. Inéditas. Amém. Porque nosso Deus é o Deus de novo. Por isso que o céu está sempre em movimento. Não existe mesmice no reino de Deus, mas existe sempre o novo. Então se prepare para os inéditos de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Andréia, se despeça de quem nos assistiu e deixa uma palavra aí do Senhor para os nossos irmãos e irmãs. Gente do céu, beijo no coração de vocês. Obrigada por nos aguentar até agora, porque são muitas as histórias, né? Mas eu creio que elas têm edificado o coração de vocês. E nunca se esqueçam que esse Deus que destrói sonhos é o Deus que tem o melhor para a nossa vida, porque a vontade dele nunca pode ser comparado à nossa vontade, porque a dele é que é perfeita, a dele é que é boa, a dele é que é agradável. E tudo isso pode se resumir em um versículo que eu quero deixar para o seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Se você ama e se você tem propósito, nada do que você está passando, nada do que você passou, nada do que você enfrentou foi em vão. Mas tudo isso é usado e é convertido para que você possa acessar e conhecer um Deus que Jó falou. Antes, eu apenas conhecia de ouvir. Mas depois de todas as perdas, de todos os perrengues, de todas as provações, de todos os processos que Jó passou, ele disse, agora os meus olhos te veem. E eu digo a você, depois de todas as perdas, né, depois de todos os processos, teve a morte de Ismael, a morte da minha mãe, mas depois de tudo isso, o que eu posso dizer a você é que agora os meus olhos veem o Senhor. E esse Deus, ele é Deus imutável, ele continua o mesmo, do mesmo jeito que ele é fiel, e nas circunstâncias de conquistas e vitórias, ele também é fiel nos nossos processos de dor. Ele está lá, ele está dentro do caos. Encontre ele lá, que você vai experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais na tua vida. Beijo, Deus abençoe. Amém. Uau, eu estou aqui recebendo, bebendo e aqui maravilhada. Meu Deus, o Deus que destrói sonhos, o Deus que também está dentro da situação, no caos, no monte, no vale e por aí vai. Ele está com você, ele não te deixa. Ele é o Deus que transforma histórias e ele quer te levar ao cumprimento do teu destino profético, do teu propósito, porque há um propósito para você viver o que está vivendo. Somente confie no Senhor, somente deixe Ele te conduzir. Ele sabe o que é melhor para a sua vida, amém? Então, se inscreve no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações e compartilhar esse podcast, vai edificar tantas vidas. Compartilhe. Um beijo grande e até o próximo podcast Como Águias.